Como mencionei no início do nosso culto, estamos iniciando hoje uma série de mensagens com o título Amor Infalível, uma série de mensagens baseada nas 3 cartas que o apóstolo João escreve no final da sua vida às igrejas primitivas ali na região da Ásia. Escolhemos esse título, Amor Infalível, para falarmos sobre perdão, sobre graça, sobre misericórdia. Estamos num ano em que para nós o maior objetivo é alcançar outros para Jesus. Fizemos uma série antes da série de famílias, apresentando uma proposta de 5 hábitos através das palavras bless, que podemos ter para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, para ganhar a simpatia, para construir pontes, para também podermos compartilhar da nossa fé em Jesus Cristo. Esta série tem o mesmo objetivo, de também podermos expressar e de maneira clara aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Hoje é um dia para nós oportuno, é o primeiro domingo do mês, queremos celebrar a ceia do Senhor, e ao celebrar a ceia do Senhor também vamos usar esse primeiro texto da carta de João, introdutória para nós desse tema, amor infalível, para celebrarmos a ceia. Você que já entregou o seu coração a Jesus, declarou que só Jesus é o seu Senhor e Salvador, e fez também essa declaração pública, através do seu batismo público, nós convidamos você a participar conosco desta ceia. Abre a sua Bíblia, então, na primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, antes do livro do Apocalipse, nós vamos ter ali 3 curtas cartas que João escreve no final da sua vida para estas igrejas que estavam ali na região da Ásia, possivelmente ao redor ali da região de Éfeso. Os comentaristas, ao estudar a própria vida de João, eles entendem que João não morreu na ilha de Patmos. Ele passou muitos anos preso, como ali um condenado, por ser um apóstolo, por ser um discípulo de Jesus, mas quase no final da sua vida, já depois dos seus 90 anos, há um consenso de que ele foi liberado da prisão. E ele passa os últimos anos em Éfeso. E aí, nesta cidade em Éfeso, já muito velhinho, ele ainda escreve estas 3 cartas. Já numa época quase de 100 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E nesses últimos anos de vida, João percebe que aquela igreja que nasceu no início do século, da era cristã, já era uma igreja que estava muito, muito longe da proposta que Deus tinha para a sua igreja. Uma igreja que estava sendo aliciada por falsas doutrinas, que estava sendo influenciada por falsos profetas. Existia uma doutrina conhecida como gnosticismo, que era uma filosofia que minimizava o poder do pecado, minimizava o sacrifício de Jesus na cruz, algo muito parecido com os nossos dias, onde há muita relativização, onde qualquer verdade bíblica, ela é ouvida por ouvidos que negam esta verdade como sendo absoluta, e declaram esta verdade, ela pode ser verdade para você, mas para mim a verdade ela tem uma outra maneira de ser interpretada. E existia já 100 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, já muitas divergências dentro da igreja. E João, ainda no final da sua vida, então, ele escreve essa carta. Essa carta, ela vai, de alguma maneira, destacar este amor de Deus. Um amor que Deus tem pela sua igreja, e um amor que ele é apresentado à sua igreja através de Jesus. E nós vamos ter a oportunidade durante esse mês de conhecer mais esta mensagem. Vamos hoje introduzir esse tema, lendo a partir do verso 5 do capítulo 1. Então, a primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5, eu vou ler até o capítulo 2, verso 2. É praticamente aí 2 parágrafos, e nós vamos nos ater
hoje, nessa noite, a esta mensagem. Diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Oremos. Senhor, a partir da sua palavra revelada, ajuda-nos, Senhor, a entender aquilo que hoje precisamos colocar em nossos corações, que possamos, Senhor, aqui como o salmista diz, guardei, Senhor, a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Que esta seja, Senhor, a nossa atitude diante da revelação da tua palavra nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amor infalível. O que significa infalível? Infalível, rapidamente a gente pode relacionar com aquilo que não falha, aquilo que é garantido. Mas eu gostei de uma definição que achei no dicionário que diz que é aquilo que não deixa de estar presente. Se eu penso no amor de Deus, e olhando para esse amor e qualificando ele como infalível, é exatamente isso que o amor de Deus é. É um amor que não deixa de estar presente. O próprio apóstolo João, nesse texto, no capítulo 4, no verso 18, se não me engano, ele declara: Deus é amor. Uma das essências primordiais de quem é Deus é a sua essência de amor. E esse amor divino, esse amor infalível, é um amor que não deixa de estar presente, é um amor que nós vemos ele o tempo todo. E é isto que João quer trazer para nós. Ele quer nos mostrar, e a partir destas cartas, nós podemos cada vez mais entender esse amor e se satisfazer nesse amor. O fato é que nós temos feito uma separação entre Deus e o amor. Eugene Peterson, um pastor presbiteriano falecido em 2018, ele escreveu uma Bíblia de estudo chamado A Mensagem. E na sua introdução ao livro, as cartas de 1 João, ele escreve exatamente assim, que Deus e o amor não podem ser separados. Se quisermos nos relacionar com Deus de maneira correta, temos que aprender a amar de maneira correta. E se queremos amar da maneira correta, temos que aprender a nos relacionar com Deus da maneira correta. Vou repetir. Se queremos nos relacionar com Deus da maneira correta, temos que aprender a amar da maneira correta. E se queremos amar da maneira correta, temos que aprender a nos relacionar com Deus da maneira correta. O fato é que nós acabamos separando Deus e o amor. Nós temos um conceito próprio de Deus e um estilo próprio de amar. Nós assumimos um estilo próprio de amar e um conceito próprio de quem é Deus. Nós não unimos Deus. E o que Eugene Peterson diz é que Deus e o amor, eles estão ligados de uma maneira acurada, intrínseca, indissolúvel. E eu fiquei pensando sobre isso e eu entendi que isso faz muito sentido. Olhando para os nossos dias, eu percebo que talvez é esse um dos nossos maiores equívocos.
Existe hoje uma forte polarização. Uma polarização política, uma polarização de ideias, uma polarização de temática. E eu acho que isso tudo, no meu entendimento, se resume a essa maneira errada em que nós nos relacionamos com Deus e que nós damos ao amor um estilo errado. E acontece que nós temos, então, um grupo, que é o grupo que ama a Deus. É um grupo que entende que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, é o Deus Criador, que a Ele devemos as nossas vidas, que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso sustentador. São pessoas que são religiosas, que buscam fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, mas não necessariamente elas estão se relacionando, elas estão vivendo uma vida de amor ao próximo. São pessoas que têm muita dificuldade em lidar exatamente com o outro lado da polarização, que são aqueles que adotam um estilo próprio de amor, independente de Deus. Que querem amar sem limites, querem expressar o seu amor de diferentes formas e maneiras, com comportamentos liberais e, de acordo com aquilo que eles sentem, eles querem se sentir amados e amar, sem a presença de um Deus. E tanto um lado como o outro acabam em conflito, porque não entendem que Deus e o amor não podem ser separados. E Jesus, Ele providencia esse entendimento pleno. Quando conhecemos a Cristo, a revelação de Deus, a revelação visível de um Deus invisível, nós começamos a entender o pleno e verdadeiro, quem é plenamente Deus e toda a verdade de Deus. E Jesus nos mostra a obra de Deus madura do amor. Em Jesus, Deus e o amor são ligados. Aquilo que faz a liga entre Deus e o amor tem um nome, se chama Jesus. Por isso que eu tenho feito, nos últimos 7 anos, como pastor dessa igreja, afirmado que temos que ter um foco em Jesus. O nosso foco é Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Não podemos nos relacionar com Deus sem caminhar com Jesus. E quem caminha com Jesus experimenta do amor, experimenta da sua graça, do seu cuidado. O texto que nós vamos ler vai evidenciar esse cuidado de Deus através da pessoa de Cristo. O verdadeiro amor é revelado em Jesus. E nós precisamos achar esse mínimo denominador comum nas polarizações e encontrar esse caminho, que é o caminho revelado por Jesus. Mas nós, pelo nosso pecado, nós nascemos já contaminados pelo pecado. Hoje de manhã eu falei que nós éramos como automóveis desbalanceados. E aí o Moisés me corrigiu. Ele falou que não é um automóvel desbalanceado, é um automóvel desalinhado. Porque um automóvel desalinhado é aquele automóvel que quando você anda em linha reta e solta o volante, ele tende para um dos lados, e aí você segura o volante, e quanto mais você se você solta, ele volta, ou é para a direita, ou é para a esquerda, não importa, mas ele não consegue. Se você não mantém ali a sua mão firme no volante, esse carro não anda em linha reta. Assim somos nós. Deus sonhou com homens e mulheres perfeitos em amor, mas por causa do pecado, nós somos desalinhados, nós tendemos para um lado, nós tendemos para uma natureza, seja ela uma natureza sexual, seja ela para uma natureza de imoralidade, de cobiça, uma natureza de amor pelas coisas. Nós somos, de alguma maneira, desalinhados. E o que o texto vai nos mostrar é que, menos de 100 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, já havia ali algumas filosofias cristãs
que afirmavam que o homem não era tão desalinhado assim, que a humanidade não era tão desalinhada assim. E que nem tudo era pecado. E que uma vez que Jesus já pagou o preço pelo pecado nosso na cruz, então também agora não precisamos mais se preocupar, porque agora está tudo resolvido. E aqui, então, nós vamos ver João alinhando de novo os conceitos. O conceito do próprio Deus, o conceito do próprio amor. E, para isso, ele começa a mostrar, em primeiro lugar, a natureza de Deus. Versículo 5, ele diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. O que João está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, esta é a mensagem que ouvimos dele. Dele quem? Jesus. Os primeiros versículos do texto, lá em cima, no capítulo 1, diz que proclamamos a você aquilo que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. João é uma testemunha ocular, João viu Jesus. João tocou em Jesus, João encostou a sua cabeça nos ombros de Jesus. O que ele está aqui nos mostrando e escrevendo e repartindo não é algo que saiu de uma ideia de qualquer sábio, mas é algo que ele ouviu da própria boca de Jesus Cristo. E ele diz isso, olha, esta mensagem que ouvimos dele, e que agora lhes transmitimos, também fala que nós transmitimos quem? Nós os apóstolos. João entende ser ele parte daquele grupo seleto de discípulos de Jesus, que caminharam com Jesus durante 3 anos, e que foram vocacionados como apóstolos. Apóstolos significa enviados, que foram enviados como testemunhas oculares, e para que eles pudessem compartilhar tudo aquilo que eles viveram ao lado de Jesus. O que João está transmitindo é a mensagem dos apóstolos. Por isso aqui já é uma primeira lição. O que você está ouvindo? É uma mensagem apostólica? É uma mensagem que vem da Bíblia, escrita pelos apóstolos? Ou você tem ouvido muita coisa, ok, cristã, mas de origem duvidosa? Quem você ouve está se alimentando da fonte certa? Nós temos um privilégio de ter a Bíblia revelada por completo para nós. Tudo aquilo que Deus deseja mostrar a nós está aqui revelado. E eu vejo hoje que parece que nós queremos novas revelações. Existem pessoas hoje buscando novas revelações, que não estão satisfeitas com aquilo que já foi revelado. Parece que necessitam sempre de uma novidade, de mais alguma coisa. Mas quando nós precisamos de mais alguma coisa do que aquilo que já foi revelado, nós estamos diminuindo o valor da palavra de Deus. E aqui João é claro. Não só ele diz que nós ouvimos de Jesus e os apóstolos transmitiram. E qual é a mensagem básica? É a natureza de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Isso é um ponto de partida. Ao celebrar a ceia hoje, nós precisamos entender isso. Que Deus é luz. E nele não há escuridão. Deus é luz e não há nele escuridão. O que significa isso? Luz ilumina, luz aquece, luz purifica, luz se alastra e dispersa a escuridão. Quando João declara que Jesus é luz, que Deus é luz, o que ele está querendo nos mostrar é que a natureza, a essência de Deus é toda ela iluminada, e aí é uma alusão à santidade de Deus. Não existe nenhuma mancha, não existe nenhuma escuridão. Porque até que a gente não entenda a natureza de Deus, eu não posso entender a natureza do pecado. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E até o Gênesis capítulo 2, nós éramos assim também, cheios de luz. A humanidade era cheia de luz, a imagem e semelhança de Deus. Mas quando a humanidade escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, a humanidade se manchou. Ela foi tomada pelas trevas. E todos aqueles filhos de Adão e de Eva, até hoje, são manchados pelas trevas.
E aqui é uma coisa importante, porque quando a gente fala de pecado, quem mais conhece o pecado, aprende até uma definição de pecado, que não está errada, que a melhor definição de pecado é errar o alvo. Já aprenderam sobre isso? Que pecado é errar o alvo? Está certo. Errar é errar o alvo. Pecado é transgredir os limites impostos por Deus. Pecado é ultrapassar esses limites, é errar o alvo. Pecado está associado a ações, mas nós não podemos esquecer que pecado também é uma situação. Porque todos pecados destituídos estão da glória de Deus. O que significa isso? Porque todos são manchados pelo pecado e já nascem em trevas. Você pode não fazer nada, você pode se fingir de morto, ficar quieto. Fechar o olho para não pecar com os olhos, guardar a mão nos bolsos para não pecar com as mãos, fechar a boca para não pecar com... Você pode fazer tudo e você vai continuar sendo uma pessoa pecadora. Porque existe uma situação de pecado sobre as nossas vidas, e porque temos essa situação de pecado, nós não conseguimos nos relacionar com Deus, porque Deus é luz, e Deus não se relaciona com as trevas. O que João quer dizer logo no início, nesse primeiro versículo, é isso: nele não há escuridão alguma, ou seja, não tem como nós nos relacionar com esse Deus. A partir do verso 6, João mostra que existe um jeitinho que os humanos têm tentado se relacionar com Deus, inclusive incluindo a religião e o cristianismo. E o cristianismo estava se acomodando a essas filosofias, essas falsas filosofias, afirmando pelo menos 3 mentiras. E aqui nós vamos ver a primeira mentira no versículo 6, a segunda mentira no versículo 2, a terceira mentira no versículo 10, falsas afirmações, sempre começando, se dissermos, ou se afirmarmos. E a primeira afirmação é uma tentativa de enganar os outros, quando diz, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. O que João quer confrontar a igreja é que dentro da igreja hoje existem pessoas que afirmam com todas as letras que têm comunhão com Deus, mas na sua vida oculta, sua vida íntima, estão sem comunhão com o Pai. O que significa isso? São pessoas que estão tentando enganar os outros, mentem sobre a sua comunhão com Deus, com a maior cara lavada, mostram uma religião através da sua boca, mas que não é realidade na sua vida privada. Pessoas que continuam falando da boca para fora sobre as coisas de Deus de maneira muito preciosa, e muitas vezes até trazendo benefícios para aqueles que ouvem, mas que não têm comunhão nenhuma com Deus. E eu exemplifico isso com uma realidade dos nossos dias. Há pelo menos num mês atrás, um grande escândalo estourou nos Estados Unidos, saindo da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, a mesma convenção que mandou os missionários para o Brasil, iniciando as primeiras igrejas batistas no Brasil. Essa convenção, lá no sul dos Estados Unidos, admitiu que dentro da sua denominação, dos seus pastores, e pastores muito influentes, existem centenas de casos de abuso sexual de mulheres e crianças, semelhantes com aqueles que nós já ouvimos há alguns anos da Igreja Católica, que também aconteceram dentro da denominação batista americana. E não só aconteceram, como foram acobertados. Alguns líderes e presidentes de associações tinham listas de pastores que tinham a sua ficha suja, mas que não as divulgavam, apenas usavam para benefício próprio, para evitar que esses pastores fizessem parte das suas comunidades, mas em nenhum momento eles foram denunciados, e agora existe um escândalo. E o que isso reflete? Reflete exatamente o que João está nos dizendo, são líderes, são crentes em Cristo Jesus, são pessoas que afirmam que têm comunhão com Ele, mas vivem na escuridão. São pessoas que enganam os outros.
são mentirosos. Eles não permitem que a luz de Deus ilumine as suas desejos sexuais, ilumine os seus negócios financeiros e outras áreas da nossa vida. Nós vamos celebrar a ceia. Que áreas da sua vida hoje você não permite que a luz de Jesus alcance? Quais são essas áreas, esses secretos do seu coração que você não abre? Que você mantém ali uma vida oculta, particular, secreta. E depois sai com a maior cara lavada e engrandece o Senhor, fecha o olhinho, até de mexer assim o olhinho assim para louvando ao Senhor, falando do amor infalível. Quem você está enganando? Quem você quer enganar? João 1,5 diz, Deus é luz e nele não há escuridão. E ele diz assim, mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Precisamos reconhecer as áreas escuras dos nossos corações. Precisamos reconhecer os nossos pecados e confessá-los. Permitir que a luz de Jesus purifique-nos com o seu amor. Mas existe uma segunda mentira. Essa mentira, geralmente, é uma mentira que nós dizemos para nós mesmos. É uma tentativa de nos enganar a nós mesmos. Quando nós afirmamos, versículo 8, que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. O que significa isso? Significa que aquilo que a gente faz não é pecado, é exatamente aquela coisa que a gente faz no português, a gente usa um diminutivo. Isso é só uns minutinhos. Foi só um pouquinho. Foi só uma escapadinha, uma olhadinha. Toda vez que a gente usa o diminutivo no português, a gente está minimizando alguma coisa que é muito forte, muito grave. Foi só um pouquinho. Foi só 2 dedinhos, só uma novelinha. Foi só um filminho. Foi só um beijinho. Foi só uma transadinha. E ele está dizendo exatamente isso, que existem aqueles que dentro da igreja afirmam que não tem pecado. Mas quem eles pensam que estão enganando? Estão enganando a eles mesmos. Eles entendem que acham que podem viver em pecado e ainda assim sentir-se seguros e ter a certeza de que está tudo bem na sua relação com Deus. É negar a própria existência do pecado. E o texto diz, ele continua, mas se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa isso? Que é preciso confissão. Confissão, no grego, no texto aqui original, a palavra em português seria concordar, homologar. Sabe quando nós falamos de homologação? Homologação significa, nós estamos concordando com aquela decisão. E o que João está nos ensinando que, ao confessar os nossos pecados, nós concordamos que aquilo que nós estamos fazendo é pecado. Quando nós somos confrontados por alguém que diz, olha, isso você não pode fazer, é pecado. Qual é muito da nossa atitude humana? É se justificar. Aí a gente se justifica. Mas você não conhece o meu pai. Você não sabe a família em qual eu nasci. Você não sabe o ambiente em que eu vivo. Você não tem o temperamento que eu tenho. Você não tem a condição física. Desculpa tem para tudo. E quando nós somos confrontados com algo que nós estamos fazendo de uma maneira até insensível, mas entendemos que é pecado e caímos na armadilha de querermos nos justificar, nós estamos enganando a nós mesmos. É exatamente a atitude que Saul teve quando foi confrontado por Samuel. Quando teve aquele episódio em que ele tinha que ir até uma região e destruir tudo, e não deixar nada vivo. E aí Saul volta com o melhor do rebanho. E o texto, ele é até irônico, porque diz que Samuel encontra com Saul e diz, o que é esse balido de ovelha que eu estou ouvindo? Como é que foi lá? Deu tudo certo? Deu tudo certo. Fez o que tinha que fazer? Fizemos tudo o que tinha que fazer. Saul dizendo, está tudo certo. Mas estranho, estou ouvindo um balido de ovelha. Não
eliminar tudo. Era uma ordem. E ele se justifica. Então, mas eram tão bonitas, tinha ali um rebanho tão premiado, que eu trouxe para nós sacrificarmos, como uma gratidão pela vitória alcançada. Cara de pau. Saul era cara de pau. Ele se justificou de uma maneira espiritual. Olha, mas pegamos o melhor lá, só o gado premiado para sacrificar para Jesus. E aí vem aquele versículo que o que Deus espera de nós não são sacrifícios, mas é a obediência. Toda vez que nós somos confrontados com o nosso pecado e justificamos, nós estamos enganando a nós mesmos, nós estamos afirmando que nós não temos pecado. A terceira tentativa, terceira afirmação, é uma tentativa de enganar o próprio Deus. Talvez se a primeira é tentar enganar os outros, a segunda é enganar a nós mesmos, a terceira talvez é a maior das heresias, porque é uma tentativa de enganar Deus, de dizer, olha, não é bem assim, Deus. Pensa bem no que você está pensando, porque aqui a minha ideia, a minha sabedoria humana, ela está acima da sua sabedoria, Deus. Porque ele afirma assim, se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de quê? De mentiroso. E mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Olha que pesado. É possível caminhar dentro de um ambiente cristão e afirmar com todas as letras que não se peca mais. Que agora nós já estamos santificados. E que nada que fazemos é pecado. Isso estava acontecendo naquela época. E nós estamos vivendo um momento assim tão escandaloso, que as pessoas hoje estão afirmando que o que Deus colocou na palavra está errado. Que aquilo que Ele colocou ali não é pecado. Veja bem, vamos entender isso direito. Mas o contexto aqui, daquela época, não é o nosso contexto. E nós precisamos entender e clamar ao Senhor e termos humildade para pedir, como diz o versículo 9, de confessar os nossos pecados, concordar com esse pecado que existe em nós, e clamarmos para que Deus, fiel e justo, nos perdoe os nossos pecados e nos purifique. Eu gosto desse versículo porque ele fala de perdão e purificação. O perdão é aquela justiça externa, porque todo perdão está ligado com uma ofensa. Nós só depois que nós perdoamos, nós podemos fazer justiça. Até que a gente não perdoe, nós estamos tentando a vingança. Mas quando eu perdoo, eu consigo tratar da justiça, porque a justiça vai tratar daquela parte técnica. Se existe uma lei sobre aquilo, vamos executar a lei, vamos indiciar a pessoa. Ok, mas isso resolve, por quê? Porque eu já perdoei, eu já entendi que aquela ofensa, eu já abri mão. Mas até que continuo ofendido, até que eu continuo magoado, eu não consigo fazer justiça, porque eu quero que o juiz pese a pena, eu quero que a pessoa morra, eu quero que a pessoa sofra, eu quero que a pessoa seja, aí a gente pensa tudo, por quê? E aí o que está acontecendo aqui é que nós temos que experimentar esse perdão, porque nós experimentamos esse perdão de Deus. Sabe o que vem depois do amor de Deus? O perdão de Deus. Depois do amor de Deus, vem o seu perdão. Na verdade, o perdão sustenta o universo. Nós estamos vivos hoje, porque Deus decidiu perdoar. O perdão antecede a cruz. Antes da justiça ser executada em Cristo, na cruz, Deus decidiu perdoar, porque se Ele não perdoasse, Ele continuaria ofendido, e na sua ofensa e na sua ira, Ele podia fazer que nem o Thanos lá naquele filme, ele fazia assim, e aí todo mundo viraria pozinho. Mas Deus não faz isso. Ele dá um passo para trás, Ele perdoa. Mas a justiça precisa ser feita, e aí então vem Jesus. Jesus entra nesse espaço vazio e Ele morre na cruz por mim e por você. E ao morrer na cruz por mim e por você, Ele derrama o seu sangue.
E esse sangue derramado é que vem a purificação. Porque é o sangue que derramado, ele purifica e nos traz a santidade, traz a nós a luz. Então, se a justiça é uma ação externa, a purificação é uma ação interna. Ela enche os nossos corações com a luz. E aí agora nós temos livre acesso ao Deus que é a luz. O nosso relacionamento com Deus é encharcado pelo sangue de Jesus. Não dá para se relacionar com Deus sem estar encharcado pelo sangue de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho, e aí Jesus tem aquela frase forte que ele diz: esse é o meu sangue que é dado em favor de vocês. Isso significa que Jesus, ele está dizendo o seguinte: a minha parte nessa aliança foi com o meu sangue. E para a gente terminar e poder celebrar a ceia, vamos para os versículos 1 e 2 do capítulo 2, ele diz: meus filhinhos, diz que João, já muito velhinho, isso os comentaristas trazem, que a tradição diz que João estava tão velhinho, assim, ele quase mal andava e mal falava. E o que se ouvia da boca dele era assim: filhinhos, amem-se uns aos outros. Filhinhos, amem-se uns aos outros. É uma característica de João, no final da sua vida, chamar os seus irmãos em Cristo de filhinhos. E ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante de Deus, do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. João usa a figura do advogado. O termo grego traduzido para o português seria aquele que caminha ao nosso lado, aquele que vai conosco diante do juiz. Mas ele traz uma outra característica desse advogado, que é um advogado justo. E quem acompanha aí as reportagens, a gente pensa hoje muito, com o pé atrás, sobre o caráter de alguns advogados, que com a sua técnica, com o seu profissionalismo e a sua instrumentalidade, eles conseguem convencer que o seu cliente não é culpado, mas ele é inocente. Mas o papel de Jesus como nosso advogado, sendo ele justo, não é ocultar o nosso pecado. Ele caminha conosco e diz assim: você pisou na bola, cara, você pecou. Você não pode negar isso, mas tudo bem, eu caminho com você, porque quando a gente encontrar o Pai, deixa comigo. Deixa que a ira de Deus venha sobre mim, para que você só receba o amor de Deus. É o que o texto diz em algumas versões, o versículo 2, a propiciação. Esse desvio da ira de Deus. A minha versão aqui já é uma versão mais contemporânea, ele abstrai a palavra propiciação. Ele diz: ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas do pecado de todo o mundo. Uma versão talvez mais tradicional vai dizer, deixa eu abrir aqui, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ao caminhar conosco, Jesus recebe a ira de Deus, para que nós recebêssemos somente o amor de Deus. Mas para isso a gente precisa concordar, a gente precisa confessar, a gente precisa aceitar Jesus como nosso advogado. Você tem Jesus como seu advogado? Ou você tem, como a gente vê às vezes em alguns filmes, a pessoa escolhe ser o seu próprio advogado? Se você está tentando se livrar sozinho, se justificar através da sua boa dialética, da sua boa maneira de explicar as coisas, ou você tem confessado que você não pode, mas você tem um advogado que pode? Por isso, eu quero convidar você a celebrar a ceia do Senhor comigo. Você deve ter recebido na entrada, ou pego, um cálice desse descartável. Se você não tem esse cálice, levante a mão, a gente tem ali, pode levar até você esse cálice. Alguém está sem? Todos têm?
Então eu quero convidar você que já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e que já fez esse testemunho público através do seu batismo, que você celebre conosco esta ceia. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é esse memorial, onde a gente traz à memória o sacrifício de Jesus na cruz. É uma maneira da gente voltar a se alinhar com Jesus, porque nós somos esses automóveis desalinhados, que ao longo dos dias nós vamos caindo em tentações, vamos permitindo que as nossas falhas, elas acabem nos levando para caminhos diferentes, mas quando nós vamos até a mesa de Jesus, Jesus nos recebe e nos relembra quem Ele é. E nós podemos, e temos a oportunidade de concordar com Jesus. Esse cálice, ele tem uma tampinha, se você virar de cabeça para baixo, o líquido está selado, você pode tirar a tampinha que o líquido não derrama, mas você consegue deixar o biscoitinho dentro da tampinha. Jesus, naquele último dia com os seus discípulos, ele celebra um memorial onde ele pega o pão, ele reparte e ele diz algo que traz significados importantes para nós no dia de hoje. Significados sobre o que é o corpo de Cristo. Ao trazer o pão à mesa e repartir com seus discípulos, Jesus declara: este é o meu pão, que é dado em favor de vocês. Jesus entregou o seu próprio corpo para ser massacrado naquela cruz, para que os nossos corpos fossem aceitos por Deus e possamos fazer parte dessa família de Deus. O que Jesus queria dizer é que ao comer do pão, eu me sinto seguro, eu me sinto confortável em fazer parte do corpo de Cristo. Agora, o nosso corpo de Cristo ainda é um corpo que o pecado está presente. Então é um corpo de Cristo ainda pecador, é um corpo de Cristo que ainda peca, é um corpo de Cristo que dá trabalho. Nós, entre os pastores, a gente fala o seguinte: a igreja é uma bênção, tirando as pessoas, seria perfeita. Mas todos, e tem pastor perfeito? Cada pastor que é uma bênção só, né? Fala a verdade. Porque nós somos manchados pelo pecado, nós nos desalinhamos. O bem que nós queremos fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu continuo fazendo. Então, quando eu como do pão, e eu acho que isso tem que ser cada dia mais declarado e repetido, nós estamos entendendo que fazemos parte de uma igreja ainda imperfeita, uma igreja que ainda vai trazer dificuldades, mas nós estamos na expectativa da salvação plena. Nós já fomos salvos, mas ainda seremos salvos totalmente. Mas a gente ainda crê que a igreja é essa comunidade de fé, onde existe esse amor infalível, esse fluxo de amor que não para. E é na igreja, com os meus irmãos, é que eu experimento a profundidade, a largura, a altura desse amor. Este é o meu pão, que é dado em favor de vocês. Comam em memória de mim. Aproveite esse momento que você está mastigando o pão e traga a sua consciência, como tem sido a sua participação na igreja de Cristo. Não estou falando de denominação, não estou falando de tipos de igreja, mas do seu papel como membro da igreja de Cristo. Talvez hoje é o dia que você vai dizer para o Senhor: eu quero dar mais uma chance para a igreja. Senhor, eu sei que a sua igreja, que a qual eu faço parte, não é uma igreja perfeita. Mas não importa, porque Jesus caminha conosco. Ele é perfeito. E Ele nos ajuda nas nossas dificuldades. Faça a sua oração.
Senhor, ouve o nosso coração, as nossas preces. Queremos te servir, queremos fazer parte desse fato da igreja de Jesus. Sei que o Senhor nos fez de maneira diferente, cada um de nós, mas cada um de nós tem um papel para desenvolver dentro da igreja. Ajuda-nos a entender a nossa vocação, o nosso chamado, como parte dessa igreja de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Da mesma maneira, Jesus tomou do cálice, e ele faz também uma afirmação que provavelmente seus discípulos não entenderam, quando Jesus declarou que este é o cálice, é uma nova aliança que eu faço com o meu sangue. Como assim, Jesus, o seu sangue? Mas é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. O que Jesus está dizendo é que, para que haja perdão dos pecados e purificação, essa foi a minha parte, foi entregar o meu sangue, um sangue justo, um sangue de um cordeiro perfeito, sem mancha, sem trevas. Em Jesus não havia trevas, porque somente um cordeiro perfeito poderia saciar a ira de Deus. E como nós sabemos que a ira de Deus foi saciada pelo sacrifício de Jesus na cruz? Porque depois daquela sexta-feira negra, no domingo pela manhã, a luz de Jesus iluminou aquele sepulcro e trouxe de volta à vida o Cordeiro de Deus, o Filho Jesus. O Senhor aceitou o sacrifício do seu Filho e fez dele o primogênito entre os mortos, a esperança da ressurreição, porque todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, mesmo que morra, viverá, porque Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Então, se você assim crê, Jesus disse: este é o cálice, é uma nova aliança que eu faço com o meu sangue, bebam em memória de mim. Ó Deus, que amor tremendo. Obrigado, Senhor, pelo seu amor infalível, um amor garantido por Jesus Cristo na cruz, um amor, Senhor, que permanece vivo e que caminha conosco todos os dias. Ó Deus, obrigado por podermos ter essa garantia do teu amor estar presente todos os dias nas nossas vidas, através da pessoa de Cristo. Senhor, ajuda-nos a entender, a discernir, que os próximos dias possamos viver, Senhor, conscientes desse amor, nos alegrarmos nesse amor, confiarmos nesse amor. Tira de nós, ó Pai, todo medo, tira de nós a ansiedade, e ajuda-nos a viver, Senhor, caminhando, confiantes que o Teu amor por nós é infalível, porque Ele não falhou naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela maneira preciosa como o Senhor nos trouxe o perdão dos nossos pecados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.